Uma mudança significativa foi detectada dentro do vestiário gremista e ela tem sido fundamental não só para a melhora individual dos atletas, mas também para o bom resultado dentro de campo. A gente vai falar sobre isso e também sobre quais os motivos para isso estar acontecendo dentro dos bastidores do clube. A gente vai falar também sobre mais um capítulo da novela Kiki Oliveira, tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante pra gente, tá? Gente, eu tava vendo há pouco os bastidores da vitória do Grêmio contra o São Paulo na Arena e tem me chamado a atenção algumas situações nos vídeos de bastidores e também alguns relatos que a gente tem escutado nas internas do clube com pessoas que a gente conversa. E tem uma mudança fundamental, que ela não é uma mudança que tu faz, eu quero que isso aqui mude, eu quero que isso aqui troque. Não, é uma mudança que ela foi orgânica dentro do vestiário do Grêmio e que ela tem sido também fundamental para a melhora de jogadores individualmente. Para jogadores que antes eram contestáveis dentro do elenco e passaram a jogar mais bola, passaram a ter mais confiança e passaram a entregar mais diante do torcedor. E essa mudança ela passa pela confiança dentro do vestiário, mas principalmente pelo ambiente de cobrança e de responsabilidade dividida. O que eu quero dizer com isso, tá? A partir da chegada de alguns jogadores, e aqui eu vou trazer alguns nomes, tá? Pra gente dar nomes aos bois de forma positiva. Tô falando de Marcos Rocha, William, Arthur, Carlos Vinícius, principalmente esses quatro nomes, eles começaram a dividir uma responsabilidade de liderança dentro do elenco gremista junto de outros jogadores que já estavam. E aqui eu cito eles também, o Kahneman, o Wagner Leonardo, o Marlon. E dentro disso, o ambiente do Grêmio ele se transformou para um ambiente de cobrança interna. Os jogadores se cobram uns aos outros para ter um vestiário fechado. E é isso que o Grêmio tem hoje, tá? Um vestiário que ele tá em prol do clube. Um vestiário que ele não tem mais. E a gente trouxe isso lá no início da temporada, quando ainda não tinha o Quinteiros. Um vestiário dividido em diversos mini-grupos. Uma divisão que era, de certa forma, até estranha. E hoje o Grêmio encontrou uma unidade dentro do vestiário em prol de um objetivo a partir de cobranças. O Marcos Rocha chega para os caras e fala, não, isso aqui tu não pode fazer, isso aqui tu tem que fazer. Os jogadores falam, não, isso aqui não é legal, isso é legal. Não, ó, chega aqui, vem junto, vamos agregar aqui, vem tu aqui, Amuso, vamos agregar. Vem aqui tu, Cristaldo, que era do grupo dos gringos, é todo mundo uma coisa só. Claro que ainda tem as panelas. Claro que o vestiário ainda é dividido em subgrupos, porque isso é normal em qualquer ambiente de trabalho. Mas hoje existe uma união, uma unidade em ideia de confraternização a partir da divisão das lideranças. E aí, se tu for olhar os bastidores de umas vitórias antigas do Grêmio e pegar os bastidores de agora, tu vai ver que são muitas pessoas falando. Além da comissão técnica do Mano Menezes, praticamente todos esses jogadores que eu citei aqui falam depois ou antes do jogo, algo que antes não era comum. Era no máximo 2 jogadores dando um discurso. Hoje não, a liderança está dividida. E isso é, hoje, o ponto fundamental para o crescimento do Grêmio dentro de campo como coletivo, mas também, eu digo principalmente, dentro das individualidades. Para tu ver, um Edenilson crescendo, um Pavon crescendo, um Marlon crescendo, um Wagner Leonardo ganhando também mais confiança, um Noriega, um Gustavo Martins, o próprio Gabriel Grando que entrou no lugar do Volpi e está tomando conta também da posição. Então, tudo isso hoje é fundamental e tem que se exaltar as lideranças que chegaram e conseguiram resolver esse problema dentro do vestiário gremista, tá bem? Antes da gente falar do próximo assunto, eu quero que tu dê uma olhadinha aqui na Contel Telecom, tá? Ou tu entra aqui no QR Code que tá aparecendo na tela, ou no link da descrição, para tu dar uma olhadinha nos planos da Contel nesse mês de outubro. Tá dando 10 megas a mais em qualquer plano de internet que tu contratar com a Contel. Então entra aqui no link, chama os caras, eles vão te atender da melhor forma possível. É a internet que eu uso e é a que tu tem que usar também, tá? A internet acumula de um mês para o outro, tu tem o WhatsApp e o Waze ilimitado. E ainda assim
tem cobertura nacional, tá bem? Entra aqui, chama os caras para tu ter velocidade e internet de craque, tá? Gente, vamos falar sobre Christian Oliveira, tá? Porque esse ambiente de cobrança, ele acabou afetando o Kiki Oliveira também. A cobrança interna fez com que o Kiki fosse publicamente pedir desculpas aos seus companheiros na zona mista depois do jogo de ontem. Colocou como uma página virada a situação com o Grêmio, comemorou a vitória, disse que o gol não veio, mas vai vir e a vitória é o mais importante nesse sentido. O Kiki parece ter virado a sua página dentro do Grêmio, por isso até voltou a atuar. Porém, hoje à tarde, uma nova novela foi criada em relação ao Christian Oliveira. A gente trouxe informação um tempo atrás de que ele pediu ao seu staff para deixar o Grêmio, visando mais espaço, mais minutagem. E sondagens chegaram. Informação do Jason Lisboa em GZH é de que clubes mexicanos, 2 clubes, chegaram ao empresário do Kiki Oliveira já visando uma transferência ao final da temporada quando a janela se abre. E o Grêmio, a gente sabe, não tem nenhum tipo de empecilho, barreira para liberar o jogador. Se chegar uma proposta positiva, em valores que sejam parecidos com o que o Grêmio pagou, o Grêmio não vai dificultar uma saída do atleta, até por todos os embrólios que já tiveram. Eu falei aqui, é uma página virada, mas ainda assim é um jogador que deu uma resposta muito baixa com aquilo que o Grêmio esperava dele, até por ser a contratação mais cara em valores da história do clube. Então tá aí a situação do Christian Oliveira, que agora tenta recuperar seu espaço e vai ter oportunidades no próximo domingo, já que o Alisson tá fora, por exemplo, ele deve começar no banco de reservas, mas já tem uma tendência maior a entrar na partida. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, mas deixa também o teu comentário. O que tu espera do Grêmio até o final da temporada? Dá para pegar uma vaguinha de Libertadores? Me diz aí, negociaria o Kiki Oliveira no final da temporada ou daria uma chance para ele com essa troca de ares, chegando um novo treinador, um novo ambiente, tudo isso sendo criado também com a chegada dessas lideranças? Deixa aí para mim. Beijo!